Beleza. Vamos seguir aqui, então. O que a gente está fazendo, tá? Cadê? O que a gente está fazendo, então? A gente começou a estudar um dispositivo novo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque o som para mim está com retorno muito ruim hoje. Estamos sim, professor. Aqui tá bom, professor. Então, beleza. É porque eu não estou me escutando direito nesse aqui hoje. Eu não sei o que tá a regulagem de sempre. Mas vamos embora. Então, o que a gente está estudando, tá? Começamos a ver um dispositivo novo, que a gente chamou aqui de transistor de efeito de campo. E ele é um transistor de efeito de campo de um tipo específico, tá? Que é esse metal óxido semicondutor. E, a gente viu que a estrutura física dele, a estrutura básica dele eu tenho uma região, eu tenho um material do tipo P, que a gente começa a construir o dispositivo. Eu tenho duas ilhas N, duas regiõezinhas N construídas aqui, tá? Vão formar duas junções PN. Em cima disso, a gente coloca um material isolante e por cima desse isolante, a gente coloca um material, algum tipo de material condutor. No início dos tempos era, de fato, um material metálico, tá? Hoje em dia a gente usa o próprio silício para fazer esse terminal metálico aí por cima, tá? O terminal de porta. Mas isso é basicamente um detalhe. E aí a gente formou um dispositivo de 4 terminais, tá? Esse terminal aqui eu chamei de fonte, esse terminal aqui eu chamei de porta, esse terminal aqui eu chamei de dreno, esse terminal aqui eu chamei de corpo, tá? E eu dei um símbolo de circuito para esse cara aqui, tá? E atenção que eu acho que eu desenhei errado na última aula, tá? O transistor de canal N, o símbolo dele é esse aqui com a setinha entrando. Eu imagino que eu tenha desenhado com a setinha saindo. Porta, dreno, a fonte e o substrato, tá? E aí a gente está tratando aqui, aliás, a gente vai ficar tratando aqui basicamente o tempo todo, tá? De um caso especial, tá? Que é quando a gente mantém sempre conectados os terminais de porta, ou de corpo e de fonte, tá? E aí quando a gente está fazendo essa conexão aqui, a gente simplifica um pouco o símbolo do circuito e usa este símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui, de fato, é setinha para fora, tá? Para indicar. E repare, essa setinha para fora, ela meio que indica, e é assim que eu lembro dela, tá? Ela indica a polaridade da junção PN que envolve a fonte, tá? E aí, quando a gente faz isso aqui, o dispositivo deixou de ser simétrico, tá? A fonte é um terminal específico agora, não dá para inverter. Mas, quando o dispositivo aqui é um dispositivo de 4 terminais, em geral, a gente constrói ele de maneira simétrica em relação a um eixo de referência aqui, tá? E aí, o que vai definir o que é a fonte, o que é o dreno, são as tensões que estão aplicadas, tá? No transistor do tipo N, que é esse que a gente está fazendo aqui, ó, que tem o substrato P, tá? Esse material, esse transistor tipo N, ou N-MOS, ou de canal N, a tensão do dreno vai ser sempre a tensão mais positiva, tá? E a tensão da fonte sempre a tensão mais negativa. Onde está B nesse desenho não seria o dreno? Não, onde está o B é o B, é o substrato. Ah, aqui embaixo. Aqui, isso. É o efeito 8 horas da manhã, minha cafeína ainda está baixa. Beleza. E aí a gente viu o que acontece com as cargas aqui nesse dispositivo, tá? Primeira coisa que a gente percebeu foi que quando eu aplico uma tensão VG aqui, tá? Uma tensão VG, e essa tensão VG, ela é suficientemente baixa, ela está abaixo de um determinado limiar, vou marcar aqui, quando o VG, eu vou marcar aqui sempre a tensão VG em relação ao VS, tá? Normalmente se faz assim porque fica independente da tensão que está aplicada lá no VS. Mas sempre que eu aplico uma tensão VGS aqui, menor do que uma determinada tensão de limiar, o que a gente viu é que
ou eu não acumulei nenhuma carga do lado de cá, e aí eu estou tentando vencer duas junções PN, uma com a polaridade inversa da outra, e aí eu não consigo conduzir nenhum dos sentidos, tá? Então a corrente fica zero. E quando eu tenho tensão positiva, tá? Eu estou num regime de enriquecimento, a gente costuma chamar esse regime de tensão positiva aqui, mas eu ainda não acumulei carga suficiente aqui na região ativa do transistor para formar o que a gente chama de canal, tá? Um canal de condução que vai conectar a fonte e o dreno. Enquanto isso não acontecer, que essa vai ser eletricamente caracterizado por essa condição aqui, VGS está menor do que VT, a corrente D é igual a zero. Tem uma segunda situação aqui, onde eu tenho, tá? O VGS maior do que o VT. E aí, nessa condição, a gente viu que se forma um canal, eu atraio várias cargas móveis minoritárias para essa região, e aí eu fico com dois caminhos de condução. Tá? Um caminho que essencialmente é um caminho de baixa resistência, que vai passar por esse canal aqui, e um outro caminho, que essencialmente é um caminho de alta resistência, que vai tentar atravessar pelas junções. Tá? A corrente vai preferir vir toda por esse caminho aqui, ou aproximadamente toda por esse caminho aqui, tá? E aí, a gente eu indiquei, fiz um esboço da conta para vocês, tá? E a gente chegou na seguinte equação para aquela corrente, tá? μN vezes o Cox. Lembrando que o Cox, ele vou marcar aqui, epsilon dividido por Tox, onde epsilon é a constante dielétrica do material que está aqui, formando o isolante aqui na porta. Esse Tox é a espessura do material que está colocado aqui nessa porta, tá? Quanto de altura tem essa regiãozinha aqui? Normalmente é bastante fino, tá? 10 a menos 9, 10 a menos 10. Vezes o W. Lembrando que o W é o tamanho desse dispositivo na dimensão que está entrando aqui no quadro, tá? Dividido pelo L. O L era esse comprimento aqui, tá? E é um negócio que tem que meio que fazer sentido assim para todo mundo, tá? Se eu estou conduzindo nesse sentido aqui, cargas nesse sentido, e eu aumento o W, tá? É como se eu estivesse fazendo uma rodovia mais larga, tá? Eu estou aumentando no sentido de aumentar a capacidade de mais coisas andando em paralelo naquela direção ali, tá? Então faz sentido que tenha mais corrente. Em contrapartida, na hora que eu estou aumentando o L, é como se eu estivesse fazendo uma rodovia mais comprida, tá? Ou seja, a corrente, uma carga que entra aqui, é como se ela demorasse mais, ela tem um caminho maior a percorrer, tá? Então, é de se imaginar que eu vou ter como se fosse mais resistência, como se fosse menos corrente. E aí eu tinha, multiplicando isso aqui tudo, um termo que era VGS menos VTH. Essa tensão, VGS menos VTH, é sempre a tensão líquida que a gente tem para formar o canal, tá? É a quantidade de tensão que eu botei para formar o canal, descontada a tensão mínima que eu preciso botar para atrair as cargas ali e formar aquele canal, tá? Quanto que é a tensão líquida que sobra aqui? Normalmente tem alguns autores que vão chamar essa tensão aqui, essa quantidade de tensão de overdrive, e ela vai aparecer o tempo todo em várias equações, tá? Multiplicando aqui pelo VDS, menos VDS ao quadrado sobre 2, tá? E aí, lembrando aqui, a tensão VDS é essa daqui, a tensão VGS é essa daqui, o que está na equação, e a corrente D que eu estou medindo é essa corrente que entra... é a corrente que entra no dreno. Se o corpo do transistor tá tudo isolado da porta, é de se imaginar que vai entrar a corrente aqui pelo dreno e ela não consegue sair para cá, essa corrente é zero, tá? Se isso aqui não acontece, toda a corrente que entra aqui sai aqui, tá? Eu estou supondo que, lembrando que eu estou entendendo que a fonte está conectada com o corpo, tá? Beleza. E aí a gente
fechou a aula passada com isso aqui, as notas de aula estão detalhadas lá, a conta, tá? Do passo a passo e tal. Mas a gente percebeu uma coisa estranha aqui acontecendo, mas antes disso, tá? Primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é o seguinte, do ponto de vista do circuito, se eu for trocar o transistor por uma coisa mais familiar para mim, tá? Repare que tem mais de um regime de operação, assim como lá, quando a gente estudou diodo, tinha mais de um regime de operação. Lá no diodo, eu tinha 2 regimes. Na hora que eu estou conduzindo, o dispositivo se comportava parecido com uma fonte de tensão, tentava manter uma tensão constante no par de terminais dele. Quando ele não estava conduzindo, a tensão em cima dele estava baixa, ele se comportava como uma chave aberta, tá? E é isso que a gente quer ficar tentando fazer aqui, identificar o que isso aqui, como é que esse cara se comporta, dependendo do regime de operação. Repare aqui esse primeiro regime, tá? A corrente é igual a zero, independente da tensão VDS que tem aplicada lá em cima dele, tá? Qualquer VDS que seja, a corrente que está passando por aqueles 2 terminais ali é zero, tá? Então isso aqui é como se fosse uma chave aberta entre o dreno e a fonte, tá? Ou seja, quando a tensão de porta está muito baixa, abaixo, e sempre baixo, alto, estou me referindo a esse VT, tá? Quando a tensão de porta está muito baixa, esse cara não consegue conduzir, ele vai funcionar como se fosse uma chave aberta, tá? E aí eu posso, inclusive, se eu identifiquei lá em algum momento lá num circuito qualquer, que está nessa situação aqui, eu vou lá e substituo por uma chave aberta, ponto final. Nesse segundo regime aqui, esse primeiro regime, deixa eu dar nome para ele, tá? A gente vai chamar de, vou chamar de regime de corte. A gente diz que o transistor está operando em corte, tá cortando um determinado caminho ali. Esse segundo regime que a gente viu aqui, tá? Primeira coisa que eu botei aqui com vocês foi, vamos fazer um gráfico disso, tá? Ó, ID por VDS. E aí a gente concluiu que, em relação ao VDS, tá? Isso aqui é uma parábola, é um polinômio de segunda ordem, então uma parábola, com cavidade para baixo e passa pelo zero, porque quando eu boto VDS igual a zero, esse termo dá zero, menos zero, esse termo todo dá zero, tudo isso aqui do lado de cá é constante, então vai dar zero, né? A conta vai dar zero, então passa pela origem. E aí a gente viu que isso aí é alguma coisa assim. Vou desenhar a parábola toda logo, tá? Alguma coisa assim, tá? E aí aqui tem 2 coisas que são interessantes de observar, tá? A primeira delas é, quando a tensão está abaixo de uma determinada quantidade, tá? E se você vier aqui e falar, beleza, que quantidade é essa? Pega essa equação aqui, faz a derivada, você quer calcular o máximo, né, da parábola, faz a derivada disso aqui em relação ao VDS, e igual a zero, calcula onde que acontece isso, tá? Você vai chegar à conclusão de que isso aí acontece nessa tensão VGS menos VT. Quando VDS igual a VGS menos VT, eu estou nesse ponto de máximo aqui, tá? Então, repara uma coisa. Quando eu estou com a tensão VDS baixa, tá? Baixa, ali perto do zero, essa coisa aqui, ó, se comporta bem parecida com um resistor. Aproximar isso aqui para uma reta, uma aproximação completamente razoável, tá? Completamente razoável. Então, repare, uma reta no gráfico VD envolvendo o mesmo par de terminais, o VDS e o ID, eu estou falando do mesmo par de terminais, tá? Isso daqui é muito parecido com um resistor, tá? Um resistor entre o dreno e a fonte, ok? Então, na hora que esse cara está conduzindo, tá? E ele está operando nesse regime aqui de VDS baixo, tá? VDS baixo, o que está acontecendo? Ele está funcionando como uma chave fechada, um resistor, tá? Vai ser tão parecido com um curto-circuito quanto menor for essa resistência, tá? Normalmente a gente chama isso aqui de RD on, ou RDS on, é assim que vocês vão ver nos datasheets, tá? E normalmente esses caras são projetados, quando é para funcionar como chave, tá? Normalmente esses caras são projetados para, quando ele conduz nessa condição aqui, essa impedância, essa resistência é bem baixa, 3, 4, 5 ohms ou até menos, tá? É mais ou menos nessa ordem de grandeza.
Só que a outra coisa que eu gostaria que vocês observassem é que tem uma coisa estranha aqui, nesse modelo aqui, ó, nessa equação, tem uma coisa estranha, tá? Que é o seguinte, acima desse VGS menos VT, o que eu estou falando para você é, você aumenta a tensão em algum lugar e a corrente diminui. Então, o que a gente está falando aqui é de resistência negativa, tá? E eu falei para vocês que toda hora que aparecer resistência negativa, sinal de alerta aqui é alguma coisa está estranha, tá? Eu mostrei para vocês aqui no passado um circuito com realimentação positiva, né, com amplificador operacional, que de fato funciona como se fosse uma resistência negativa, tá? E ele é um circuito bastante útil. Só que aqui, ó, eu não estou falando de um circuito, tem realimentação, nada disso, estou só olhando a física da coisa. Eu olhei a física da coisa, vi resistência negativa, tem alguma coisa estranha, tá? Que coisa é essa? Tá? E aí vamos dar uma olhada, porque na hora que a gente fez a análise para chegar nessa equação, a gente deixou de considerar um efeito. E aí vamos dar uma olhada que efeito é esse, tá? Então, seguindo aqui. O que a gente fez, tá? Olha só o negócio aqui. Na hora que a gente olhou o que está acontecendo, quando o VGS está suficientemente alto, eu vou botar aqui na tensão 0, tá? Eu vou botar aqui numa tensão VDS qualquer. Eu vou botar esse terminal aqui no 0. Lembrando que aqui é P, aqui é N, aqui é N. E aí aqui eu vou botar uma tensão VGS qualquer, um número aqui, tá? E aí, olha só o que está acontecendo. Na hora que a gente formou o canal, eu simplesmente vim aqui e desenhei para vocês que vai acumular um monte de carga, vai acumular um monte de carga móvel nessa região, tá? E aí perceba, a gente definiu o VT, o VTH, a tensão de limiar, tá? Como sendo a tensão VG necessária, esse VGS necessário, para que do lado de cá eu tenha mais portadores, mais cargas negativas, a concentração de cargas negativas supere a concentração de cargas positivas que tinha antes, tá? O que eu estou querendo dizer aqui, nessa condição do VTH, tá? A concentração de carga N nessa região ativa aí fica igual à concentração de carga P. É meio que essa é uma das definições, uma das primeiras definições, tá? É a definição clássica da tensão de limiar. Na prática, no mundo real, a gente usa algumas outras definições, porque é muito difícil medir esse fenômeno. Eu não consigo ir lá e medir a concentração de cargas diretamente, tá? Então, para ter uma definição que tenha alguma relação com alguma medida um pouco mais direta que a gente faz, a gente muda esse VT, mas essa é a ideia básica dele, tá? Formei o canal, tá? Formei essa coisa que a gente está chamando de canal aqui, essa conexão entre o terminal de fonte e dreno, tá? Acima, na hora que eu aumento o VT, eu aumento mais ainda essa concentração. E aí, os portadores que eram minoritários, os elétrons ali naquela região, tá? Na região que originalmente era a região P, os portadores minoritários formam um canalzinho, e aí eu tenho condução de condução elétrica ali, ou a possibilidade de fazer condução elétrica por movimento desses portadores minoritários, tá? Eu concentro eles ali em algum lugar, e aí fica uma concentração alta numa região específica, tudo bem? E aí, vamos lá, olha só o que está acontecendo, tá? Porque o que interessa para formar o canal é a diferença de potencial que eu tenho nas placas do capacitor, tá? Então eu tenho aqui, ó, na placa positiva, como é uma placa metálica, tá? Tá tudo na mesma tensão, VGS. Só que embaixo, para forçar que essa coisa aqui conduza, tá? Não basta trazer as cargas, eu preciso acelerar essas cargas. E aqui no transistor que a gente está fazendo, nesse transistor específico que a gente está fazendo, é acelerar essas cargas colocando um campo elétrico que a gente vai controlar por esse VDS aqui, tá? Então, esse movimento aqui, a corrente que eu vou observar, é uma corrente de deriva. Eu boto o campo
eu tenho cargas livres que eu atraí ali para cima, eu acelero essas cargas, tá? Se eu aumentar o VDS, acelera mais. Se eu diminuir o VDS, acelera menos. Okay? É isso que está acontecendo. Só que isso faz com que a tensão que eu tenho aí... Opa! A tensão que eu tenha disponível no capacitor, ela não seja constante. E o que eu quero dizer com isso? Deixa eu limpar. Opa. Aí. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer é o seguinte. Olha o que está acontecendo nessa linha específica aqui. Quanto que é a tensão líquida aqui, tá? Que é o ponto, se eu botar uma escala aqui, que é o ponto que eu vou chamar de zero, tá? A gente vai ter que... Lembra que a gente fez uma integral lá na aula passada? Um dos limites de integração é um limite espacial e eu defini o zero nesse lugar aqui, tá? Nessa linha aqui, que é onde termina a fonte, começa a região ativa do transistor, tá? Quanto que é a tensão que tá aqui essa região, tá? Repare que tá ligada no zero, tá ligado na referência do circuito, tá? Então, do lado de cá eu tenho 0 volts, do lado de cá em cima eu tenho VGS, tá? Tenho, sei lá, um número aqui, VGS, que é o que eu tô chamando de VGS, tá? Vamos chamar só de VGS, tá? Tem um número aqui, VGS. 5 volts, 3 volts, sei lá, quanto que seja, tá? Um número. Quanto que é a tensão líquida? Quanto que o capacitor tá vendo ali em cima dele? Quanto que é a diferença de potencial, tá? Nessa linha aí. VGS menos zero. Essa é a tensão que eu tenho aplicado naquele capacitor. Então, perceba que isso vai formar um campo com uma determinada intensidade, tá? Um campo com uma determinada intensidade e naquela fatiazinha ali vai atrair cargas com uma certa intensidade. E aí eu passo a perguntar por outro lado, o que está acontecendo aqui, ó, no outro extremo, lá na outra ponta, tá? Essa ponta aqui, ó, a gente chamou de L, a localização dessa coisa, dessa região na régua que a gente está usando, porque a gente vai precisar fazer uma integral, tá? Depois. E aí eu pergunto, então vamos lá, na parte de baixo aqui, tá? Na tensão embaixo, eu tenho a tensão VDS aplicada. É a tensão que está aqui, VDS. E em cima, na parte de cima, eu tenho VGS aplicado. Então, isso quer dizer que nessa linhazinha aqui, a tensão que eu tenho disponível para formar um campo elétrico é VGS, que é o que tem em cima, menos VDS, tá? Então, a tensão líquida que tem aplicada aqui, ó, é VGS menos VDS. É isso que tem aqui. Ou seja, tá? O campo que eu observo, o campo vertical que eu observo, aqui no lado direito, perto do dreno, tá? O que está acontecendo? Eu tenho uma tensão mais baixa, eu tenho um campo menos intenso. Se eu tenho um campo menos intenso, eu vou tender a atrair menos cargas, que é esse campo que atrai as cargas. Opa, então estou com uma coisa assimétrica, tá? Se eu fosse fazer um desenho, na maioria dos livros você vai ver um desenho parecido com isso, tá? Mas se fosse fazer um desenho para representar isso, tá? Eu representaria da seguinte maneira. Eu diria o seguinte, olha, o canal, ele tende a ser, ele não é fisicamente mais espesso, mas é assim que a gente vai representar. Ele tende a ter mais cargas num determinado lugar aqui, perto da fonte, e menos cargas ali perto do dreno, ok? Esse efeito aqui de assimetria de concentração do canal, tá? A gente chama de efeito de modulação do canal. Efeito de modulação do canal do transistor, tá? E perceba, por que modulação? Na hora que eu mexo o VDS, eu ando com esse canalzinho aqui, com a concentração de cargas nesse canal, tá? Para cima ou para baixo, e ele continua sempre assimétrico aqui, mas eu ando, eu mexo, eu altero essa concentração de cargas, dependendo do que está acontecendo aqui, no VDS, tá? E aí a gente viu que alguma coisa muito estranha acontecia, tá? Quando esse VDS era igual a VGS menos VTH, que era a tensão lá de tensão máxima daquela parábola, tá? O que tem de tão especial nessa tensão aqui? Dá uma olhada só no que está acontecendo. Se o VDS é igual a VGS menos VT e a tensão líquida que eu tenho lá é VGS menos VDS, tá? Eu substituo isso aqui do lado de cá,
eu vou sobrar com, exatamente, tá? VTH. Essa é a tensão líquida que eu tenho em cima, naquela faixinha, tá? Opa, nessa condição, o que quer dizer o VTH? Quer dizer que eu estou no limite, tá? De formar o canal ou não formar o canal. Eu estou numa condição limítrofe aqui agora, tá? Então, eu vou desenhar isso aqui de verde. Então, é como se eu tivesse numa condição assim, ó. Meu canal termina bem aqui, tá? E o que está acontecendo? O que está acontecendo quando eu aumento essa tensão VDS além desse limiar? Que é aquela faixa que a gente viu que estava estranha da parábola, onde eu aumento a tensão e diminui a corrente. Pelo menos é o que a equação está me falando, tá? Opa, o que vai acontecer é que eu vou alcançar essa tensão aqui, ó, VT, em algum ponto no meio do caminho. Começo com a tensão aqui, VGS toda. Eu vou caindo. No meio do caminho eu chego na tensão VT. E aí, na hora que eu continuo, eu já estou com tensão mais baixa. Tá? Opa, é como se fosse algo assim. Vou desenhar de amarelo aqui. Como se o meu canal terminasse antes do caminho. No meio do caminho. No meio do caminho. E aí entra uma questão que é o seguinte. Opa, isso aqui então indica pra gente que aquela equação que a gente fez ali tá errada. Porque na hora que eu fiz a integral, tá? Eu fiz integral de um lado lá, ó, de 0 até L, e do outro lado de 0 até VDS, cadê? Até VDS, que era a tensão que eu tinha ali naquele ponto, tá? Só que aqui entra um problema. Eu terminei o meu canal antes da distância L, tá? E a integral que a gente está fazendo aqui, ó, eu estou acumulando a quantidade de cargas para eu saber a quantidade de cargas total que tem no meu canal. Eu não posso mais fazer essa integral até L. Eu preciso terminar ela antes, tá? Ou seja, quando eu estou com a tensão VDS acima desse VGS menos VT, aquela integral que a gente fez ali atrás, que chega na equação que a gente estava estudando, ela para de fazer sentido. Ela passa a não fazer mais sentido. Eu não tenho mais cargas em toda a região. Preciso ajustar depois isso aqui. Vou calcular outra equação para considerar esse fenômeno, tá? Para considerar esse fenômeno. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui é só um esboço da coisa, tá? Só vou fazer um esboço da coisa, vou ajustar a minha equação, mas na nota de aula lá tem o detalhe, o passo a passo, a coisa toda certinho, tá? Mas perceba, o qualitativo normalmente é um pouco mais complicado de entender, tá? E é por isso que eu quero explorar um pouco melhor por que essa coisa continua conduzindo, mesmo quando o canal forma aquela pinçada lá, tá? Que a gente chama de pinch-off. Vamos lá. Então, tô aqui, tô com a tensão VGS, tô com uma tensão 0 do lado de cá. Opa. Tô com uma tensão VDS maior que o VGS menos VTH do lado de cá, que eu tô no 0. E aí, o que está acontecendo com o meu canal, tá? Meu canal está formado, e aí o que a gente viu é que ele termina em algum lugar antes de chegar lá no dreno. Tá? Ele termina em algum ponto antes. Okay? Normalmente esse ponto é bem próximo do dreno. Tá? Bem próximo do dreno, a ponto de acontecer o seguinte. Eu gostaria... Antes, deixa eu até duplicar logo esse slide aqui, que eu vou precisar desenhar em cima dele. Beleza. Sem considerar a modulação de canal, dá uma olhada numa coisa aqui. Ó. Perceba uma coisa. Eu tenho o meu canal formado aqui. E aí, lembrando, do lado de KN, do lado de KN, são as cargas minoritárias que eu acumulei, do lado de KN, do lado de KEP. Tá? Então, é como se tivesse uma junção... É como não. Tem uma junção PN ali, formada, tá? Horizontal. Vai ter uma região de depressão na região dessa junção, o que a gente viu antes. Então, é como se tivesse, não. Tem uma região de depressão aqui que envolve essa coisa aqui, tá? E aí, uma carga que está tentando atravessar isso aqui funciona como se fosse uma barreira, tá? Como se fosse uma barreira. Agora, lembra uma coisa.
dentro dessa região de depressão aqui, tem um campo elétrico, que é justamente o campo elétrico da barreira, tá? E aponta aqui do N para o P, né? Onde acumula as cargas positivas fixas é o lado N, onde acumula as cargas negativas fixas é o lado P, tá? Então, dentro dessa regiãozinha verde aí que eu estou marcando, tem um campo elétrico razoavelmente bem intenso aí dentro. Isso quer dizer o seguinte, se eu, de alguma forma, tá? Fizer aparecer uma carga aqui no meio, conseguir injetar uma carga ali no meio, tá? Se for uma carga negativa, ela vai ver o campo elétrico e vai acelerar contra o campo. Então, ela vai tender a ser coletada para o lado de cá. Se for uma carga positiva, ela vai ver o campo, vai tender a acelerar e vai tender a ser coletada do outro lado da junção. Foi isso que a gente viu antes, tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? Na hora, e aí eu preciso desenhar esse negócio aqui com uma escala razoavelmente decente. Na hora que eu faço a região de depressão aqui, a hora que a gente calcula tudo bonitinho e vê o que está acontecendo, tá? O que a gente percebe é que essa região de depressão, ela está em um formato mais ou menos assim, ó. Com um formato mais ou menos assim, tá? Essa quebrazinha aqui, ó, ela é suficiente para não ter carga acumulada do lado de cá, não ter canal do lado de cá, tá? Mas ela não é suficiente para separar ainda essa região de depressão do lado da junção, tá? PN que formou do lado de cá com a junção PN que formou do lado de lá, tá? É como se eu tivesse juntado as duas coisas ali, a região de depressão ficou mais ou menos embolada ali ainda, porque está muito pertinho uma da outra, tá? Se eu separar mais, essa coisa separa, e de fato duas barreiras separadas, tá? E aí virou diodos com polaridades reversas, e aí não conduz mais nada, tá? Mas enquanto aquele canal ali está bem pertinho ainda, tá? Aquela região, essa região aqui, ó, não separou, não fundiu, vira tudo uma região zona só de depressão ainda, tá? É isso que acontece lá, inclusive tem simulador que mostra isso aqui para você e tal. E aí o que está acontecendo na hora que eu coloco VDS grande, tá? Lembrando que esse VDS aqui, eu tô com uma tensão mais alta do lado de cá, mais baixa do lado de cá. Eu tenho campo elétrico horizontal aqui, que vai controlar o movimento dessas cargas, vai tender a acelerar cargas, tá? Eu tô cheio de elétrons aqui, eu tô cheio de elétrons livres aqui, tá? Perceba, principalmente nesse lado de cá, ó, tô cheio de elétrons livres. Esses elétrons, eles estão sendo acelerados para o lado de lá, para o lado direito, ok? Então, o que está acontecendo? Eu acelero esses elétrons, e aí o que tá, na hora que eles chegam aqui, começa o movimento deles, eles chegam aqui nessa barreira, eles não estão chegando lá de bobeira lá na barreira, eles estão chegando com energia, eles estão chegando com velocidade, tá? Ou seja, o que está acontecendo é quando eles encontram a barreira, e essa barreira tenta impedir o movimento deles, tá? Mas na hora que eles chegam aqui nessa barreira, eles conseguem entrar na barreira, tá? Essas cargas conseguem entrar na barreira. E é isso que vocês vão perceber. E aí lá elas vão encontrar um campo elétrico interno da barreira, tá? Que vai tender a pegar essas cargas que eu consegui injetar aqui e acelerar elas lá para fora. Coletar essas cargas lá do outro lado, tá? Ou seja, eu percebo corrente passando ali, tá? Porque eu consigo acelerar as cargas e eu consigo fazer essas cargas atravessar essa barreira ainda, tá? Então, a corrente vai ser zero? Não, tá? Eu vou acelerar cargas, vou ver corrente, e essa corrente tem um caminho que ela consegue chegar lá do outro lado. Só que entra uma questão, tá? Quanto mais larga essa região aqui, ó, esse obstáculo aqui, mais difícil começa a ficar para esses elétrons atravessarem aqui, tá? Quanto maior, mais larga esse buraco que tem aqui no meio do caminho, mais difícil vai ficando. Então, eu deveria perceber, tá? Quanto maior esse buraco, menos corrente. Eu deveria perceber isso, tá? Por um lado, tudo bem? Só que, por outro lado, perceba que para aumentar o tamanho do buraco, eu preciso aumentar essa tensão VDS. Então, quando eu aumento a tensão VDS,
por um lado, tem uma tendência a diminuir de fato a corrente. Por outro lado, tá? Eu aumento o campo que estou aplicando lá para acelerar essas cargas. E a corrente aqui é corrente de deriva. Quando eu aumento o campo, tende a aumentar a corrente. As cargas aceleram mais. Elas andam mais rápido. Eu aumento o fluxo de cargas. Então, se por um lado, tá? Geometricamente aqui, tende a diminuir a corrente, por outro lado, o mesmo efeito, a mesma causa, tende a aumentar a corrente. Tá? E aí esses dois efeitos, eles tendem a se balancear. Na hora que a gente faz a conta certinha, eles tendem a se balancear. Tá? Tendem a ficar mais ou menos equilibrados essa coisa aqui. Até o limite, tá? Lembrando, até o limite onde essa barreira aqui, ó, a região de depressão aqui, ainda é uma coisa só, tá? Na hora que isso aqui eventualmente vai ficar suficientemente grande, vai quebrar isso aqui, como se fosse quebrar isso aqui em duas barreiras, e aí acabou a conversa, tá? Aí passa para um outro regime que nem nos interessa aqui, tá? Nem jamais vai nos interessar, porque é um regime de tensão já muito elevado. Normalmente a gente nem trata disso aqui, tá? Normalmente a gente destrói o dispositivo antes de chegar nesse próximo regime. Normalmente é o que acontece, tá? Por conta da construção física dessa coisa. Mas eu tenho, para uma mesma causa, dois efeitos contrários e eles tendem a ser mais ou menos da mesma intensidade, tá? Na nota de aula, a conta tá feita certinha lá. Deixa eu pegar minha anotação aqui. 6, 7, 8, 9, 10. E aí, qual que é o ajuste que a gente tem que fazer na equação, lá na derivação da equação, tá? É tudo igual, exceto na hora de delimitar os limites de integração, tá, gente? Lá tinha alguma coisa aqui igual a outra coisa, a gente fez integral dos dois lados. Do lado de cá, a gente estava fazendo integral espacial, né? De 0 até um L', onde o L' agora é esse ponto aqui. É o ponto onde termina o canal, tá? Que a gente não sabe onde é, mas é antes do L, tá? Menor do que o L. Do lado de cá, você vai fazer a integral de 0 até a tensão que tem naquele L', tá? E a tensão que tem naquele L' não é mais VDS, que eu estou colocando aqui. É uma tensão específica, tá? Por quê? Nesse ponto específico aqui, eu sei que tem a tensão VG menos VTH. Tá? Eu já sei disso. Não é mais uma tensão arbitrária que eu estou colocando do lado de lá. O VDS está aqui, ó. Nessa faixa aqui, é a tensão VDS. Antes, lá onde para de formar o canal, a tensão diminuiu, tá? Então, aqui vai aparecer VGS menos VTH. Quando você coloca tudo isso na conta, tá? Você vai chegar no seguinte resultado. ID, que eu vou chamar de SAT aqui, já mostro o porquê, tá? Eu vou dar um nome ligeiramente diferente, mas ID SAT vai ser meio de μn Cox W sobre L' VGS menos VTH ao quadrado, tá? Essa é a equação que você vai chegar. E aí, lá nas notas de aula também, isso está bem detalhado lá, como é que faz a coisa, não sei o quê, tá? A justificativa matemática. Mas uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte, eu não sei quem que é o L'. Eu não sei quem é o L'. O L eu sei, porque é uma medida geométrica. Eu vou lá e construo o dispositivo e ele tem um tamanho de, sei lá, 50 micrômetros, 40 micrômetros. Eu digo certinho quanto que é aquela medida, tá? Esse L' depende da tensão que eu estou aplicando. Eu não sei quanto que é, tá? Mas a gente costuma fazer uma aproximação e falar o seguinte, olha, isso aqui, tudo que a gente está fazendo só funciona quando esse ΔL aqui é pequeno. Quando esse ΔL for pequeno, é isso aqui que a gente está falando faz sentido, tá? Porque quando esse ΔL está muito grande, vai para um outro regime de condução aqui e a coisa fica toda louca, tá? Mas quando esse ΔL é pequeno, quer dizer que o L' é aproximadamente o L, tá? Isso quer dizer que esse ID SAT aqui, ele vai ser meio de μn Cox W sobre L, aproximadamente isso, VGS menos VTH ao quadrado.
Só que, aí que tá o negócio, tá? O L', a posição do L', tá? Depende do VDS. Isso quer dizer o seguinte, na hora que eu mexo na tensão VDS, eu trago esse ponto aqui um pouco mais para a esquerda ou um pouco mais para a direita, tá? E a gente precisa levar esse fenômeno em consideração. E aí lá na nota de aula tem lá, ó, eu faço lá, calculo a derivada, tá? Do IDSAT com relação ao VDS, e aí vejo lá o que acontece com L'. É isso que eu estou tentando olhar lá, tá? E aí a gente percebe que precisa colocar um fator de ajuste lá na equação, que eu só vou colocar aqui direto o resultado para vocês, tá? Que vai ser multiplicar essa corrente toda, tá? Ajustar toda essa corrente aqui, dessa quantidade aqui, ó, 1 mais lambda VDS. Onde esse lambda vai ser uma constante que ajusta lá a equação, porque vai ver que tem uma derivada que tem que fazer lá no meio do caminho, a gente não sabe qual é a função, eu falo, se eu não sei o que é, eu vou dizer que é linear, tá? Para aproximar para uma reta, e aí esse lambda é o parâmetro lá que ajusta essa reta, lá no meio do caminho, tá? Mas para todos os efeitos aqui para a gente, é um parâmetro que ou eu leio no datasheet ou o fabricante me fala quanto que é, tá? É um número que vai... É mais um número que vai definir como é que é o comportamento do transistor, tá? Repare que tem vários desses números, né? Ó, tem esse aqui, ó, μn, tem o Cox, tem o W, tem o L, isso aqui são geometrias, né? Isso aqui tá ligado com a geometria, mas tá ligado com qual é o material que tem no dispositivo. Isso aqui só tá ligado com o material que tem no dispositivo. O VT tá ligado, eu não coloquei nenhuma equação aqui, mas tá ligado com a geometria, tá ligado com a dopagem, tá? Com o tipo de material que a gente dopou e as concentrações de dopagem que a gente usa para construir o dispositivo. Esse lambda é um número que a gente usou para ajustar uma reta, tá? Ele depende de uma porrada de coisa também, de geometria, da dopagem e tal, para a gente é só um número, tá? Não me interessa que entrar em muito mais detalhes do que isso, tá? Mas uma coisa a sempre se perceber, tá? É um número positivo, sempre positivo, e é um número razoavelmente baixo, assim, 0,0 alguma coisa, tá? 0,01, 0,02. No mundo real é sempre um número baixinho, esse lambda aqui, tá? E aí, olha só o negócio aqui, tá? Olha só o negócio. Quando que essa equação vai ser verdadeira, tá? Quando que essa equação vale? Primeira coisa, quando eu tenho canal formado. Então, eu preciso de VGS maior do que VT. Primeira condição tem que ser satisfeita. Segunda coisa, eu tenho que estar nesse regime de modulação de canal. Ou seja, eu preciso estar com VDS alto, tá? VDS alto quanto? Maior do que o VGS menos VTH. Que é o que a condição necessária para formar aquele estrangulamento lá do canal, tá? O canal acabar antes do caminho, antes do que deveria, né? Entre aspas ali, tá? E aí, então, se eu fizer um resumo... aliás, antes de passar para frente, vamos ler essa equação aqui, tá? Porque essa equação aqui, ela é bastante interessante, tá? Se eu fizer o gráfico aqui, ó, VDS por ID, ID por VDS, essa equação, ela vale para o VDS a partir de uma quantidade VGS menos VT aqui, tá? Então, ela vale a partir de uma quantidade aqui. Bom. Ok? Que, coincidentemente, era aquele ponto de máximo naquela parábola que a gente viu. Tá? Coincidentemente. Olha só o negócio aqui. Em relação ao VDS, VDS é a variável independente. Meio é constante. μn é constante. Cox é constante. W sobre L é constante. O VGS é constante. O VGS eu controlo especificamente lá. Eu boto uma fonte lá e controlo o VGS. O VGS não depende do VDS. Tá? VGS é constante. O VT é constante. Então, tudo isso aqui, ó, é constante. Isso aqui tudo é um número só, pum, que não varia com VDS. E aí eu tenho a equação que é uma constante mais lambda, que é uma constante, vezes VDS. Opa, isso aqui é uma equação, polinômio de primeira ordem, com concavidade positiva, tá? Que é lambda vezes essa coisa toda, concavidade positiva, e que não passa pelo zero. Mas, tá, se você botar a conta aqui, passa pelo ponto de máximo lá daquela parábola que a gente calculado antes. Tá? Então, começa aqui em algum lugar aqui. E que lugar é esse? É exatamente essa quantidade aqui, ó. Cadê? Meio de μn Cox W sobre L, VGS menos VT ao quadrado. Ok? Quando o VDS é zero, só sobra 1. Essa vai ser
a quantidade de corrente que tem lá. Okay? Que é o que normalmente a gente chama de IDSAT, tá? Essa quantidade aqui é o que normalmente, vocês vão ver lá nos dados, a gente chama para você de corrente de saturação, tá? Corrente de saturação. E aí isso aqui é uma reta com cavidade, inclinação positiva, tá? E, como eu disse para vocês, esse lambda no mundo real aqui normalmente o seu número pequeno, então a inclinação é pequena, tá? Então alguma coisa assim, ó. Quase uma reta vertical, quase uma reta vertical, tá? Vou até desenhar a vertical aqui, ó, para mostrar, para ter uma referência, tá? Então, uma reta, uma inclinaçãozinha quase vertical, tá? E perceba um negócio aqui, tá? Perceba um negócio aqui. Reta no gráfico VI, tá? Mesmos pares de terminais, reta no gráfico VI, e é uma curva muito deitada. Isso aqui é muito parecido com uma fonte de corrente. Onde do lado de cá eu tenho o dreno, do lado de cá eu tenho a fonte. Muito parecido com uma fonte de corrente, tá? A reta, eu falei vertical, Eduardo, é uma reta horizontal. A cafeína não chegou aqui ainda. Eu tô só na base da água hoje aqui, ó. Uma reta vertical muito parecida com uma fonte de corrente, tá? Não é uma fonte de corrente qualquer, tá? Primeira coisa a perceber, tem uma inclinaçãozinha aqui, ou seja, tem uma resistência de saída junto dessa fonte, tá? Se você fizer o modelo de Norton, você vai ver que isso aqui tem um resistor ligado meio que em paralelo aqui, tá? Eu vou chamar de, sei lá, RD. Tem um resistor aí, tá? Esse resistor é um resistor grande, o valor dele é grande, tá? Essa impedância aí é razoavelmente grande. A gente vai tratar melhor disso aqui, a gente vai melhorar esse modelo daqui a algumas aulas, tá? A gente vai estudar. Esse RD que tem aí é um parâmetro importante. A gente vai estudar ele. Mas tem um resistor junto aqui em paralelo dessa fonte, tá? Normalmente, um resistor grande, mas eu vou melhorar essa noção do que é um resistor grande um pouco mais para frente, porque ele é uma coisa estranha quando você olha ele à primeira vista, tá? Segunda coisa, a corrente que passa aqui, ela é controlada pela tensão VGS. O VGS eu escolho. Todo o resto está fixo no transistor, mas o VGS não. O VGS é um parâmetro elétrico que eu vou lá no meu circuito e escolho quanto vai ser, tá? E aí isso quer dizer o seguinte, se eu aumentar o VGS, aumenta essa corrente. Se eu diminuir o VGS, diminui essa corrente. Isso aqui, então, não é uma fonte de corrente qualquer. É uma fonte de corrente controlada por tensão. Então, uma fonte dependente. Uma fonte de corrente controlada por tensão. Tudo bem? Tudo bem, Vieira? Aí a gente tá te vendo aí, cara. Quer falar comigo? Não sei. Estão vendo o teto aqui do Vieira. Acho que ele não sei se ele tá ouvindo a gente. Beleza, vamos seguir. Vamos seguir. Então perceba. E aí esse aqui é a última coisa que meio que assim, sei lá, o slide mais importante que é o que você tem que perceber, que é o modelo matemático do transistor MOS. Tá? Eu vou botar aqui agora todas essas partes que a gente viu em separadas, tá? Então se eu vou botar a convenção aqui, tá? VGS, essa tensão que eu estou indicando aqui, VDS, essa tensão que eu estou indicando aqui, ID é essa corrente aqui, e G é essa corrente aqui, que vai ser sempre zero em primeira aproximação no transistor MOS, porque perceba que tem um isolante isolando aquele terminal dos outros. Tá? Então, em primeira aproximação, essa corrente é zero. Tá? Corrente DC ali. E aí a gente viu que tem 3 regiões, tem 3 modos de operação. Tá? O primeiro deles é o que a gente chama de corte. Vai acontecer quando o VGS for menor do que o VT. Nessa condição aí, a corrente ID é zero. B. Eu tenho um segundo regime de operação que eu vou chamar de triodo. É um nome clássico, tá? Para esse cara aqui acontecer, eu preciso que VGS seja maior que o VT e, simultaneamente, tá? O VDS seja menor do que a tensão de overdrive.
VGS menos VT. Eu estou com a tensão VDS baixa, tá? Nesse caso aqui, eu tenho ID igual a μN, Cox, W sobre L, tensão de overdrive vezes VDS menos VDS ao quadrado sobre 2, que é o que a gente tinha visto antes lá, tá? E por fim, C, eu vou ter uma região que eu vou chamar, um modo de operação que eu vou chamar de saturação. Eu já vou chamar muita atenção para vocês, tá? Saturação aqui nesse transistor vai querer dizer uma coisa, no próximo transistor que a gente vai ver, vai querer dizer outra coisa, tá? Então, muita atenção com esses nomes aqui, tá? Não foi eu que escolhi eles. Mas nesse regime de saturação, para entrar nesse regime de saturação, eu preciso que o VGS seja maior do que o VT para garantir que eu tenho canal e o VDS esteja maior do que a tensão de overdrive, que é quando o canal acaba no meio do caminho, tá? O canal, a gente chama aquilo lá de pinçamento do canal, pinch off, tipo, meio que alguma coisa esmagou ali o canal, tá? E aí nessa condição aqui eu tenho ID igual a meio de μN Cox W sobre L vezes VGS menos VTH ao quadrado, ao quadrado, 1 mais lambda VDS. Tudo bem? Então, esse aqui é o modelo matemático do transistor, tá? Olhando uma interpretação de circuito, porque é isso que a gente quer fazer aqui, tá? Uma interpretação de circuito. Esse modo de corte, ele é chave aberta entre o dreno e a fonte. Perceba que a tensão VGS é sempre uma tensão de controle, tá? O VGS vai me dizer se eu estou aqui, aqui ou aqui. Perceba, ó. O VGS vai me dizer se eu estou aqui. O VGS vai me dizer se eu estou aqui. Tá? Ó, VGS vai me dizer se eu estou nessa região ou se eu estou nesse modo de operação aqui. Tá? Então, o VGS funciona como uma tensão de controle. E, perceba outra coisa, o VGS controla uma corrente. Ó. Ele determina quanto que é uma corrente. Tá? Então, do lado de cá, chave aberta. Nessa situação aqui, resistor. Normalmente um resistor de baixa resistência. Tá? E do lado de cá, nesse regime, fonte de corrente controlada por tensão. Esses são as três facetas do transistor MOS. Tá? Você bota a tensão de controle, ele te dá uma corrente. Algumas horas essa corrente é muito baixa, tipo zero. Algumas horas essa tensão essa corrente é uma corrente meio que constante, controlada pela tensão de controle, mas é uma corrente constante. Outras horas ele deixa ser controlado lá pela tensão VDS, tá? Tipo, e vira esse caso aqui do resistor, tá? Se eu for fazer o gráfico desse negócio, tá? E agora aqui juntando tudo, né? VDS e D. Repare que para cada VGS eu vou ter um gráfico diferente aqui, tá? Então, se o VGS está muito pequeno, o gráfico é um gráfico trivial, tá? Porque a corrente é igual a zero. Então, se o VGS está muito baixo, o gráfico é esse. Coladão lá, corrente zero, tá? Agora, se o VGS está acima do VT, o gráfico mais interessante, tá? Se o VGS está acima do VT, eu tenho um ponto aqui que é VGS menos VT, que divide duas regiões, tá? Então, para um dado VGS, eu vou marcar aqui assim, sei lá. O ponto aqui de VGS menos VT. Para baixo dele, tá? Eu tenho região de triodo. E aí a gente viu, parábola com cavidade para baixo, passa pelo zero. Cavidade para baixo, passa pelo zero. Parábola e tal. Beleza? Na hora que eu estou à direita daquela linha, eu estou neste regime aqui, que é o que a gente viu que parece com uma reta, inclinação positiva, e se você calcular direitinho, você vai ver que encontra justamente naquele ponto da parábola. Então, a partir desse ponto aqui, vira isso aqui. Beleza? Para um determinado VGS, tá? Ó, eu vou chamar aqui de VGS1. O que acontece ao aumentar o VGS? Tá? O que acontece ao aumentar? Vou botar um VGS2 maior do que o VGS1. Primeira coisa a perceber.
esse ponto aqui, ó, VGS 1 menos VT, ele vai andar para a direita. Aumentou o VGS, aumentou essa quantidade, VGS menos VT, porque o VT é constante, tá? Então, eu vou desenhar aqui de amarelo. Primeira coisa a perceber é, o ponto onde muda de regime andou, não é sempre no mesmo lugar, tá? Andou para a direita, porque eu aumentei a tensão. Para o lado esquerdo, é parábola, com cavidade para baixo, passando pelo zero, só que a corrente está maior porque eu aumentei o VGS. Tem um dos parâmetros lá da parábola tá mais alto, tá? Então vai acontecer alguma coisa assim. Segunda coisa a perceber é, do lado direito, né? A corrente também está mais alta, porque tem o VGS aparecendo aqui, tá? Então, parece alguma coisa assim. Tudo bem, gente? Tudo bem? Se eu diminuir o VGS, acontece o contrário, tá? Então, VGS 2, eu vou indicar assim, ó, maior do que o VGS 1, tá? Então, é essencialmente o gráfico, quando eu estou olhando, o que o VDS faz, tá? Mas é bastante interessante e bastante útil, e a gente vai usar isso aqui, é olhar o que o VGS faz com a corrente ID. E aí aqui eu gostaria que vocês começassem a prestar muita atenção, porque aqui as coisas começam a ficar, podem potencialmente ficar estranhas, porque foge do que vocês fizeram até hoje na vida inteira de vocês. Até hoje, sempre que a gente estava olhando o gráfico VI, era tensão, corrente, nos mesmos pares de terminais. Tá? Sempre. Que era o que aconteceu aqui, ó. VDS, ID, VDS, ID. Mesmos pares de terminais. Agora, aqui, ó, nesse gráfico VGS por ID, eu estou olhando. VGS é uma tensão em um par de terminais. E a corrente ID que eu vou olhar é a corrente que passa em outro par de terminais. Então, terminais diferentes. Okay? Então, muita atenção para não dar ruim aí, tá? Porque nesse lugar não faz sentido falar em resistor, não faz sentido falar em ponte corrente, não faz sentido falar nada disso, porque tudo isso aqui considera essa ideia de tensão e corrente nos mesmos pares de terminais. Muita atenção nisso aqui, tá? Para indicar isso, eu vou dar um nome, tá? Toda hora que eu olhar para alguma coisa acontecendo, tá? Em pares de terminais distintos, eu sempre vou falar alguma coisa e vai ter lá o prefixo trans, tá? Trans alguma coisa. Isso é sempre assim, trans alguma coisa aqui. Transimpedância, transcondutância, transresistência, transcapacitância, trans alguma coisa, tá? É isso que vai significar trans aqui pra gente, tá? Trans. Pares de terminais diferentes, tudo bem? Segunda coisa que a gente vai considerar aqui. Normalmente a gente fala em condutância ou resistência, que é isso que eu fiquei olhando ali nos outros casos, tá? Normalmente, e aí lembrando só, tá? Condutância é o inverso da resistência. Então, tanto faz falar uma coisa ou outra. E a gente vai ver que é bem comum aqui, em eletrônica, especificar o que é a transcondutância de alguma coisa, tá? É o termo clássico, tudo bem? Mas, seguindo, vamos lá. O que está acontecendo aqui, ó? Abaixo do VTH, tá? A corrente é zero. É o que as equações aí estão falando para a gente. Abaixo do VT, corrente é zero. Essa corrente não é exatamente zero, tá, gente? Falar que aqui é zero, no mundo real é uma mentira. Tem uma correntezinha lá, tá? Tem uma correntezinha lá. E essa correntezinha não é só uma correntezinha, ela é uma correntezinha que tem uma característica exponencial com relação a esse VGS, tá? E essa região aí, eu estou chamando de corte, mas um nome mais acertado hoje, mais técnico, seria chamar de região de sublimiar. Tá? Tô abaixo da tensão de limiar, tá? E tem vários circuitos hoje em dia que a gente projeta para funcionar nessa região de sublimiar, tá? São principalmente circuitos de baixíssimo consumo, porque a corrente vai ser muito baixa. Não é zero, mas é uma corrente muito pequenininha, tá? E aí a gente consegue projetar circuitos, amplificadores, inclusive, com bastante ganho até razoável, tá? Fazer várias funções matemáticas, fazer uns circuitos nessa região. Aí é um projeto, um tópico bastante avançado, tá?
De projeto a gente não vai ver aqui, mas por curiosidade. Beleza, seguindo. Acima do VT, acima do VT, acima do VT, tá? Acima do VT, eu começo a conduzir, tá? Eu começo a conduzir. E aí eu tenho aqui, para um VDS fixo, tá? Para um determinado VDS fixo, repare que eu vou ter aqui VGS maior que o VT, mas imagina que esse VGS, repare aqui, ó, VGS menos a tensão VGS que eu estou colocando, está abaixo do VDS. Estou considerando que o VGS está menor do que o VDS, tá? E o VDS está aqui em algum lugar. Ok? Vamos considerar esse caso aqui. Em qual região eu estou? Eu não estou em corte, eu estou em triodo ou estou em saturação, tá? Se o VDS é maior do que o VGS claramente é maior do que VGS menos VT. Então eu estou aqui, ó, saturação, tá? Saturação. Se eu estou em saturação, se você fizer o gráfico ali, ó, VGS, não sei o que, bababá, eu estou plotando VGS, VGS é minha variável independente agora. Repare que é VGS ao quadrado, tá? Ou seja, isso aqui é parábola, tá? O termo que tem aqui, VGS ao quadrado, tá, que está multiplicando tudo isso aqui, é um termo positivo, que é isso aqui multiplicado por isso. Então, é parábola com cavidade para cima, e ela começa justamente nesse ponto aqui, tá? Então, a parábola, vai acontecer alguma coisa assim, ó. Parábola com cavidade para cima, alguma coisa aqui, até chegar nesse ponto aqui do VDS. VDS, acho que até chegar em algum lugar aqui que é VDS. Não é a partir de VDS, não, Gil. Como é que é? Porque você está falando que é quando o VDS for acima de VGS, quando o VGS for menor que o VDS. Ah, não, tá certo. Calma, não, tô plotando VGS, é o VGS que é a minha variável independente. Sim, não, mas eu tô com dúvida quando que começa, né? Quando Mas você começa o escreveu quê? ali. Quando que começa essa parábola virada para cima? Ela começa daí mesmo, eu acho. Ela começa no VT, ela começa no Ela começa VT, no VT, isso mesmo. tá? Porque, ó, VT é o que define se eu tô aqui ou nos outros. Se eu tô em corte ou nos outros. Sim, sim. Beleza? Eu tô acima dele. Aí eu preciso olhar o que tá acontecendo lá com o VDS, né? Uhum. Tá? E lembrando, aqui, se eu tô variando o VGS, o VDS é uma constante, tá? Só varia um parâmetro de cada vez aqui, porque senão vocês vão ficar doidos. Se o VDS está constante, e eu marquei o VDS ali no gráfico, eu estou abaixo do VDS, então estou com essa condição, né? VDS é maior do que VGS. Então estou em saturação, tá? Estou em saturação. Aí eu fui lá, olhei, é parábola. Beleza? E vai ter algum ponto aqui, onde eu vou passar de saturação para o triodo. Eu posso estar errando a minha continha aqui, posso estar errando que esse ponto aqui, mas eu vou marcar VDS, mas vamos seguir, depois eu confiro. Que a minha nota de aula aqui não tá marcado nada. Mas vai ter algum ponto onde eu passo a operar no triodo, tá? A tensão VGS fica tão grande que eu passo a operar no triodo, que é quando isso aqui fica verdadeiro, ó. Quando o VGS ficou tão grande que isso aqui ficou verdadeiro. Nesse ponto, não preciso de mais nada não, ó. O VGS tem que ser maior do que VDS mais VTH, né? Pronto, tá? Só passei o VTH pro lado de lá. Nesse ponto específico, tá? Onde o VGS é maior do que o VDS mais VTH, eu passo a operar em regime de triodo. E repara, ó, triodo, em relação ao VGS, é polinômio de primeira ordem, tá? Ó, primeira ordem, então é reta. O termo que está multiplicando aqui, VDS é positivo, isso aqui tudo é uma constante, isso aqui tudo é uma constante. Então é inclinação positiva, tá? Os termos estão multiplicando aí. Dito isso, a gente passa a ter alguma coisa que é tipo uma reta para lá. Tudo bem? Então, alguma coisa parecida com isso, tá? É que eu vou marcar, tá? Ó, corte, saturação, triodo. Do lado esquerdo aqui no autográfico, tá? Triodo, saturação, corte aqui embaixo. Tudo bem? Então, primeira coisa que eu gostaria que vocês percebessem. Muita atenção, porque
Normalmente a gente faz a prestação sequencial desse jeito, tá? E a gente fala, corte, triodo e saturação. E aí fica parecendo que sempre a operação do transistor tem que seguir essa sequência. Quando eu saio do corte, eu vou para o triodo, e quando eu saio do triodo, eu vou para a saturação, tá? Mas não necessariamente isso que acontece, tá? Quando eu estou olhando VDS, eu vou aumentando o VDS para um VGS constante, é isso que acontece. Eu começo no triodo e vou para a saturação. Mas quando eu estou mexendo VGS e a gente vai botar o sinal de controle dos nossos amplificadores no VGS, tá? O VGS é que vai ter o sinal com a minha voz, alguma coisa, tá? Vou mostrar isso para vocês na sequência. Mas na hora que eu mexo o VGS, eu saio do corte, é mais normal de tudo eu ir para saturação primeiro, tá? E aí eu gostaria que vocês percebessem isso aqui. Saturação acontece quando o VGS está pequeno, tá baixo, tá acima do limiar, mas está baixo, tá? VGS tá pequeno, eu vou para saturação. Que vai ser uma coisa que vocês vão demorar um pouco para criar essa intuição. Por isso que eu já chamo a atenção logo de cara, tá? Porque a gente tende a pensar que para ficar mais fácil de saturar, eu preciso de muita atenção. É isso que normalmente a gente associa. De cara, assim, tá? Mas aqui não, tá? Aqui não. Para ficar mais fácil de saturar, eu preciso que o lado de cá tenha um número pequeno. Véio. Que eu preciso de alguma coisa maior do que um número. Esse número que eu vou escolher do lado de cá, eu quero que seja um número pequeno. Se eu quero botar na saturação. Tá? Então, VGS pequeno é que beneficia ficar na saturação. O VGS grande tende a levar para essa região de triodo. Tá? E aí, vocês estão lá no laboratório fazendo um circuito que é um flyback lá, né? É alguma coisa assim. Tem caramba. Tem um indutor lá e tem você bota um transistor assim, e aí você bota onda quadrada do lado de cá para controlar esse negócio. Tem uma tensão aqui, tá? E aí, olha o que está acontecendo nesse cara, tá? Você está colocando, ora, tensão 0 aqui, tá? Quando tá 0, essa corrente aqui tá igual a 0, chave aberta, e a hora você coloca, sei lá, acho que no exemplo de vocês lá do laboratório é 10 volts do lado de cá para um VT perto de 4 volts. Eu acho que é 3,5, por aí, né? Transistor que vocês estão usando lá, tá? 3,5 para 4 volts. Mas olha só o que você está fazendo. Você está botando VGS menos VT de 6 volts. A diferença aqui. Você está botando um VGS bem acima do VT, tá? Bem acima do VT, o que vai acontecer vai ser muito difícil de saturar esse negócio. Esse número do lado de cá tá grande, ó. Então você precisaria que o VDS fosse grande. Então, na hora que você faz isso, o primeiro chute que você tem que fazer é, cara, se minha tensão VGS está muito grande, provavelmente é isso que está acontecendo, tá? E lá no circuito que vocês estão fazendo é exatamente isso, tá? Você bota isso aí, e aí funciona como se fosse um resistor, né? Como se fosse um resistor daqui para cá. Um resistor de resistência pequena. Tudo bem, gente? É isso que vocês estão fazendo lá, tá? Quando a gente quer fazer um amplificador linear, normalmente a gente vai fazer é tentar trabalhar numa tensão VGS bem mais baixa. Vou mostrar aqui para vocês. Porque no amplificador linear, e vou mostrar os princípios para vocês, a gente vai tender a querer ficar mais na saturação. A gente não quer ir para esses outros regimes, a gente quer tender a ficar só na saturação, tá? Para isso, eu preciso de VGS baixo ali, baixo acima do VT, mas não muito acima do VT. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Edil. Pergunta, filho. Slide anterior. Pergunta. Só uma curiosidade. No gráfico que relaciona ID com VDS, quanto maior VGS, mais a aproximação do triodo para um resistor fica ruim, né? Eu vou errando mais. Quanto maior a parábola ali, quanto mais ela se estender... perto do joelho aqui, quanto mais perto do joelho, pior fica essa aproximação do resistor. Então eu não quero VGS tão grande assim, né? Como é que é? Repete. É porque, pelo que eu entendi, a gente está aumentando o joelho da parábola quanto maior o VGS. Não é exatamente aumentar o joelho da parábola. Perceba que vai ter uma região uma faixa de transição de qualquer jeito, né? Porque eu tô saindo de parábola para virar reta. Sim, mas é porque na amarela a gente fica mais tempo em parábola, não?
Não, aí a escala aqui é uma escala meio esquisita que eu desenhei na mão. Aí precisaria ver o gráfico certinho de algum dispositivo, tá? Mas, na hora que você está trabalhando lá em chave, tá? Na hora que você está com chave fechada, né? Que é o VGS muito grande lá na porta, tá? Normalmente fica tão condutivo, tipo assim, o canal fica tão condutivo, tá? Que você não consegue subir muito a tensão VDS. Ok. Tudo bem? Você precisaria de uma corrente muito, muito elevada para ter uma queda de tensão grande o suficiente para essa aproximação já não ser decente. Ok. Tá bom? Porque, lembrando, se virou resistor, a tensão em cima do resistor é o VDS, né? A tensão em cima do resistor depende da corrente. Se o resistor é muito pequenininho, que é o que acontece, tá? Tá muito condutivo, se o resistor tem resistência baixa, para ter uma tensão VDS aí alta, para ele produzir a tensão em cima do resistor alta, precisa de uma corrente muito elevada também. Muito elevada mesmo, às vezes é centenas de amperes, tá? Para começar a fazer alguma para começar a ficar meio que para cá, ó, nesse joelho aqui. Então, assim, dispositivo de grande potência, isso é um fator que a gente se preocupa mais, tá? Entre assim, esse problema, essa diferença. Para eletrônica, sim. É porque aí a gente começa a diferenciar, tá? O que é eletrônica de eletrônica de potência. Para eletrônica, a gente está tratando de sinal, sempre potência muito baixinha, quase nunca isso vai acontecer. Ok. Então, beleza. Seguindo aqui, deixa eu... eu ia começar a falar de transtorno bipolar, mas eu vou adiantar um outro assunto aqui para começar a deixar uma pulga atrás da orelha com vocês. E aí eu consigo já começar a introduzir um pouco de terminologia e na aula que vem a gente fala dos transtornos bipolares, tá? Vamos dar uma olhada nesse circuito aqui. Olha só um negócio aqui. Eu tenho um transistor MOS, tá? Vou ligar uma tensão, vou chamar aqui de Vin. Vou chamar de Vin mais um delta. Deixa eu melhorar aqui. Vin maiúsculo mais um delta, tá? Uma tensão, o que eu quero dizer com isso? Eu vou botar ali uma tensão constante e um outro fator em cima dessa tensão constante que varia, que eu vou chamar de delta. Por exemplo, tá? Poderia ser alguma coisa assim, ó. Vem essa constante aqui e o delta para representar uma variação em torno desse VIN, por exemplo, tá? Mas sem considerar nenhuma função específica, só estou falando, ó, tem uma tensão constante e tem uma outra componente que está somando em cima dela, tá? É aditivo. E aí repara o negócio aqui, foi o que a gente viu agora. Eu boto tensão, eu coloco tensão, independente da tensão que eu coloco lá, sai corrente, né? Olha lá, ID é igual a alguma coisa que depende do VGS, tá? Depende do VGS. Então, entra a tensão e sai corrente no transistor. Entra a tensão, sai corrente. Entra a tensão, sai corrente. Não precisa ficar pensando muito, o transistor, um monte. Entra a tensão e sai corrente, cara. Você bota a tensão de controle e sai uma corrente, tá? Aí essa corrente tem características diferentes, mas sai uma corrente, tá? Se eu quero fazer um amplificador de tensão, por exemplo, o amplificador operacional que a gente viu lá no começo do semestre, tinha uma tensão de entrada e uma tensão de saída, tá? Aqui eu tô com uma tensão de entrada em alguma coisa e eu quero colocar uma tensão de saída. Só que o transistor não produz para mim uma tensão, ele produz para mim uma corrente. Como é que eu converto tensão em corrente? Ou corrente em tensão? Vai lá, Eduardo. Como é que eu converto corrente em tensão? Bota uma carga lá, né? Pega essa corrente e atravessa ela numa carga, certo? É isso aí. Então, vamos lá. Então, e como é que eu pego uma corrente e faço ela atravessar um outro cara? Bota em série, né? É por aí. Faz sentido, né? Então, eu vou coletar essa corrente aqui num resistor. Pode ser? Porque aí vai aparecer uma queda de tensão do lado de cá, em cima do resistor. Eu vou considerar ali como se fosse a tensão de saída, tá? Aí repara o negócio. Eu preciso definir a tensão do lado de cá. Aqui eu vou botar uma tensão constante, tá? Vou chamar de VDD e vou colocar uma tensão constante. Ok? Automaticamente só sobrou uma tensão para eu olhar e medir uma tensão de saída. Vai ser essa tensão aqui, a tensão de saída. Tudo bem? Vamos calcular essa tensão de saída, tá? Então vamos lá. Ó. Quanto que é o Vout? Vout é VDD
menos a queda de tensão em cima desse resistor. Não concorda? Lei de Kirchhoff das tensões aqui. VDD menos a queda de corrente aqui. Ó, a queda de tensão aqui, tá? Ou você pode pensar o contrário. E aí ajustar a conta, tá? Não é mesmo? VDD menos Vout vai ser igual a I, a corrente que passa aqui, vezes R, que é o ID, tá? Isola essa parada, vai chegar que VDD Vout é VDD menos ID vezes RD. RD é o valor desse resistor aqui. VDD menos ID, RD. Beleza. Mas eu sei quem é o ID. É a corrente que passa lá no transistor. A corrente que passa no resistor é igual a que passa no transistor, tá em série. Tá? Não tem nenhuma corrente saindo pelo Vout. Eu vou considerar aqui que está operando em saturação. Tá? Eu vou considerar que está operando em saturação. E isso é outra coisa que normalmente molecada mais jovem tem dificuldade, tá? Na hora que eu estou fazendo o projeto do meu circuito, eu escolho o que o meu circuito vai fazer. E aí eu preciso calcular o que tem que... condições, tá? Para garantir que aquilo que eu quero aconteça. Então, vai ter um mínimo VIN lá que eu preciso colocar. Vai ter um máximo VDD, um mínimo VDD, um máximo RD, um mínimo RD. Vai ter coisas que eu preciso falar, ó, não posso passar daqui, porque senão não satura, tá? A gente vai ver isso mais detalhe. Mas eu vou considerar que está em saturação. Se está em saturação, vou substituir lá pela equação. Vou fazer, ó, menos RD meio eu vou chamar só de KN, para simplificar um pouco, tá? Mas o KN eu estou agregando tudo, o MN, COX, o W sobre L, tá? Só para escrever menos tralha. Meio de K, VGS, menos VTH ao quadrado. E eu vou fazer uma aproximação aqui também para fins qualitativos, tá? No mundo real a gente calcula com o lambda, mas eu vou dizer que o lambda é 0. Eu vou desprezar aquele efeito de modulação de canal. Só porque fica um pouquinho mais simples a coisa, tá? Qualitativamente, vocês vão ver que é um pouco mais simpático, mas a gente vai fazer a conta com tudo depois. Beleza. Opa, mas eu sei quem é o VGS, tá? O VGS tem duas componentes, uma componente constante e uma componente não constante lá, uma parte de sinal, tá? Então, vou substituir. VDD menos RD vezes KN, e aí eu tenho Vin, DC, a parte DC, mais delta menos VTH ao quadrado. Não precisava desse monte de parênteses. Mas não tem problema. Aliás. Deixa assim. Menos VTH ao quadrado. E aí eu gostaria de perceber o seguinte com vocês. Olha só um negócio aqui. O Vin é a tensão constante. O VT é uma tensão constante. Tá? O delta é uma tensão que está mexendo. Eu não sei como, mas ela está mexendo. Ela não é constante. Tá? Eu vou agregar, vou juntar os termos, tá? Constantes e vou separar eles do não constante. O que eu quero dizer com isso? Vou reescrever assim, ó. Vin menos VTH mais delta, tudo isso aqui ao quadrado. Só ajeitei a equação, tá? E botei um parênteses ali. Não faz a menor diferença em termos da soma ali, tá? Da parte algébrica. Mas isso aqui vai fazer diferença para mim, por quê? Olha, eu vou considerar isso aqui tudo uma constante, isso aqui é outra constante. Então, eu tenho A mais B ao quadrado, tá? Vou abrir esse quadrado aí. Vai ficar ó, VDD menos RD sobre 2 KN. E aí eu tenho Vin menos VTH ao quadrado, mais 2 vezes Vin menos VTH vezes o delta, mais delta ao quadrado. Beleza? E aí, repare que eu tenho uma equação, tem 3 partes, tá? Do lado de cá é uma constante, está multiplicando todo mundo, mas tem 3 partes. Tem uma componente aqui, ó, que eu vou chamar de DC, é tensão constante, vai gerar corrente constante para mim. Eu tenho uma componente que tem, ó, o meu sinal do lado de cá. Se o delta representa a minha voz está aqui, sem alteração nenhuma. Se é uma imagem, está aqui, sem nenhuma alteração. E eu tenho um outro termo aqui,
que é o sinal ao quadrado. Se for minha voz está distorcida. Mexeu, bagunçou minha voz. Você até consegue reconhecer que tem alguém falando ali, tá? Dependendo da quantidade de distorção. Mas você vai olhar e falar, tá ruim. Sua imagem, você vai ver que tá toda zoada, tá? Então tem um termo aqui que eu vou chamar de distorção. Tudo bem? E aí eu quero o seguinte, quando eu quero fazer um amplificador, tá? Quando eu quero fazer um amplificador, eu quero que o amplificador siga certinho a minha entrada, cara. Eu não quero que ele fique zoando a minha voz. Eu quero botar a música lá e eu quero ouvir a música limpinha. Eu não quero sujeira na música. Alguns estilos, o cara pega e faz um amplificador, tá? E coloca distorção de propósito. Por exemplo, o cara vai tocar rock. Ele pluga lá um pedal na guitarra. O que é o pedal da guitarra? É um amplificador com muita distorção. E aí fica aquele tchá, 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 aquele som muito distorcido, tá? Enquanto, por exemplo, o cara vai tocar, sei lá, um jazz, ele quer um som mais limpo. Ele vai lá e bota um pedal que tem um amplificador lá dentro também, só que é um amplificador muito linear, distorce pouco, para ele tocar e escutar lá o acorde e tal, coisa toda limpinha, ok? Mas, normalmente, o que a gente quer aqui, o projeto clássico, é pouca distorção, tá? Então, o que eu quero fazer aqui, tá? Eu vou dizer que esse termo ao quadrado aí, esse termo quadrático, tá? Eu vou dizer o seguinte, o ΔV, aliás, eu chamei só de delta. O delta quadrado, eu vou dizer que ele é muito menor do que o outro termo que tem o meu sinal, que é 2 vezes Vin menos VTH vezes o delta, tá? E repare que eu consigo isolar uma equaçãozinha aqui, porque eu preciso dizer que para isso aí ser verdade, o delta precisa ser bem menor do que 2 vezes Vin menos VTH. Então eu consigo inclusive dizer o que tem que acontecer com a entrada para o amplificador funcionar com pouca distorção, tá? Tem que acontecer isso aí. O sinal tem que ser pequeno perto do Vin que eu estou botando lá, o Vin DC, tá? Então perceba isso. Mas dito isso, tá? Eu vou poder falar o seguinte, cara, então eu vou poder desprezar esse termo quadrático. Aí eu vou ficar com o seguinte, tá? VDD menos RD sobre 2KN Vin menos VTH ao quadrado, ok? Menos RD vezes K. E aí o meio, esse meio corta com 2, estou multiplicando essa coisa aqui lá para dentro. Meio vezes K vezes chamei de VIN. Na minha nota geral eu chamei de VDC, tá, gente? VTH vezes o meu sinal. E aí olha só um negócio aqui, tá? Olha só, vamos ler isso aqui, porque isso aí é a tensão de saída. Tem duas partes aqui. Tem uma parte DC. Então, na saída aqui, tá? Tempo. Entrou isso aqui, tá? Eu tenho um V, eu vou chamar de Vout DC, que é essa componente aqui, uma parte constante, tá? E uma outra parte que tem o meu sinal, repara, ó, uma cópia do meu sinal, tá? Então, entrou delta, saiu delta multiplicado por uma coisa. Que coisa? Menos isso aqui tudo, ó. Tá. Esse menos é só a inversão de fase. Então, na hora que o sinal está subindo, o delta na saída está diminuindo, tá? Ele inverte, é um amplificador inversor. Mas ele está multiplicando por uma constante que é RD vezes K vezes Vin menos VT. Tá? Vin vezes K. E eu vou dar um nome para essa parte aqui, ó, que vai ficar mais claro em algumas aulas aqui para frente. Vou chamar isso aqui de GM. Então, GM vezes RD. Tá? Ou seja, está acontecendo. Eu estou com um sinal saindo aqui assim, ó. Excursionando em torno daquele Vout DC, tá? Excursionando em torno desse Vout DC, só que a entrada está invertendo a fase, mas está ficando maior. Maior quanto? Está multiplicando por GM, uma quantidade ali, vezes RD. E aí eu consigo controlar quanto que vai ser esse ganho, né, do amplificador, quanto que ele vai aumentar o meu sinal, controlando, tá? O RD, que eu que escolho lá no meu circuito, eu que coloquei o RD lá, é um resistor, controlando quanto que a tensão descer na entrada. Basicamente isso, tá? Porque o K, normalmente, para mudar ele, eu preciso mudar de transistor. Para mudar o VT, para mudar ele, eu preciso mudar de transistor. Então, para o mesmo transistor, ainda assim eu tenho parâmetros aqui.
Tanto um parâmetro que eu posso botar lá, um componente que eu boto no circuito, o resistor, troco ele, ou boto um potenciômetro, o que quer que seja. Ou eu mexo no ganho, mexendo no VIN, mexendo na própria entrada, tá? Se eu subir aqui, ó, a tensão VIN, a parte constante dela, eu subo o ganho, ela vem aqui, ó, multiplicando. Tá? A parte DC multiplicando. Beleza, gente? Repare, o que a gente fez aqui? A gente fez um amplificador, tá? Isso aqui pronto. Você já sabe fazer 90% dos amplificadores do mundo. O que a gente vai ver depois é mais detalhes sobre isso. Mas é isso aqui, amplificadores, tá? Qual é o princípio básico? E é isso que é a parte mais importante da coisa aqui que eu quero que vocês percebam, tá? Eu peguei, entrou tensão, eu transformei em corrente lá dentro do meu circuito. Quem fez isso? Foi o transistor. O transistor faz isso, ele pega a tensão de controle e transforma em corrente. E aí eu peguei essa corrente dentro do meu circuito e transformei numa tensão de saída. Esse é o princípio básico que a gente vai ficar tratando. Se eu quero fazer amplificador, se eu quero fazer basicamente qualquer circuito, tá? Todo circuito em eletrônica analógica vão se basear no amplificador. Se eu quero fazer um amplificador, normalmente o que a gente vai ficar fazendo é várias etapas, uma ou várias etapas de transformação. Pega a tensão, transforma em corrente. Pega a corrente, transforma em tensão. Pega a tensão, transforma em corrente. Pega a corrente, transforma em tensão. Até chegar onde a gente quer, tá? E aí eu gostaria que vocês percebessem outra coisa, tá? Esse fator aqui, ó, de I para V, essa transformação que a gente fez, quem fez ela foi o resistor. E aí o resistor, ele fez isso, o fator de proporcionalidade entre essas duas coisas é o R, é a resistência do resistor, tá? O transistor fez essa primeira transformação aqui, tá? E aí, a gente vai calcular um pouco mais para frente, tá? Quanto que é o fator disso? Quanto entra de tensão e quanto que sai de corrente? Quanto que é o fator de proporcionalidade? E aí a gente vai ver que é exatamente esse número, K vezes Vin menos VT, no caso do transistor MOS, tá? Por isso que eu chamei aqui de GM, porque é a contribuição do transistor, tá? Esse GM vai ser um número que a gente vai querer, a gente vai estudar melhor ele, tá? É extremamente relevante esses dois números aqui, mas o GM é a contribuição do transistor no processo de transformar a tensão em corrente, que vai ser parte do ganho que a gente vai ter lá no final, tá? E aí a contribuição do resistor também aparece aqui, que é a resistência dele. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Não? O testinho de vocês deve ter aberto aí. Me digam aí se não abriu. E aí a outra... Oi? Abriu, sim. Abriu, né? E aí a outra coisa que... É uma coisa que a gente não vai estudar muito aqui, porque a gente vai fazer amplificadores lineares, tá? Amplificadores não lineares, isso que é mais importante, que é saber quanto de distorção. Mas, repare aqui, ó, eu estou definindo para vocês distorção, uma coisa bem definida aqui, tá? Mas o que a gente vai fazer é dizer o que precisa acontecer no circuito para eu ter pouca distorção. Tá? E aqui já está feita a conta. Ó. O tamanho do sinal tem que ser pequeno. Tá? Pequeno quanto? Tem que ser menor do que essa quantidade aí. Tudo bem, gente? Na aula que vem a gente vai falar de transistores bipolares. Em algum momento a gente volta a falar de amplificadores, porque a gente vai passar a analisar amplificadores fazendo tanto com MOSFET quanto com bipolares. Tá? Mas vou fazer meio que esse parêntese aqui, que eu cheguei aqui em circuito, e vou para a física básica do transistor bipolar a partir da aula que vem. Beleza, pessoal? Ok, professor. Beleza. Bom teste aí para vocês. Bom final de semana. Até terça-feira, semana que vem.